Tá me ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Então, a minha observação é que eu peguei no começo uma explicação sua, então anotei aqui para não esquecer. Quando você explicou que a carta teria sido, por exemplo, alguns autores achavam que a carta seria escrita só para uma igreja, por exemplo. Lembra da explicação que você deu no começo? Não, não. Que seria escrita para igrejas, por exemplo, para a igreja em Éfeso, para a igreja em Esmirna, e outros vão Sim, dizer que seriam mensagens gerais. Então, existe para igrejas que se comportam como a de Esmirna, como a de Éfeso, entendeu? Então, entendo. seriam textos simbólicos ou para igrejas mesmo que estavam tendo aquele problema. A ideia seria essa. Sim. Ah, sim, então entendi melhor agora, Ricardo. Então não tem necessidade de eu fazer pergunta, não. Eu Ah, ia só não? perguntar assim, tipo, o que eu entendi, Ricardo, foi dessa forma. Se ele havia escrito para uma igreja, e aí porque ele havia escrito de várias formas, por exemplo, vários temas. Escreveu sobre a fé, né? Escreveu sobre Entendi, a é. idolatria, né? Então era isso. Aí eu fiquei pensando, mas agora eu entendi melhor quando você explicou agora. Entendi. Beleza. Aí não seria, que aí não quer dizer que seria para uma igreja com várias temáticas, não, entendeu? Não é Sim, isso, não. sim, beleza. Mas pô, a ideia seria comportamentos gerais, né? E conforme eu falei, hoje Uhum, mesmo a gente percebe que existem igrejas dessas maneiras que a gente que eu mostrei hoje. Então, sim, ler um texto desse, as nossas igrejas se encaixariam em alguma dessas cartas, né? Uma ou duas, sim. é, e outras igrejas da mesma maneira, mesmo Mas, não tendo sido escrita para a minha igreja ou para a sua igreja. mais uma observação. Sim. É, sempre eu já ouvi um pastor dando um resumo das cartas das igrejas da Ásia. Ele traz um resumo, mas ele nunca fala assim, por exemplo, o culto ao imperador. Por exemplo, ele não destaca isso aqui. E aqui eu escrevi isso, é muito bom, porque já são coisas que a gente aprende que, por exemplo, nos pastores não pregam desse jeito, já para não entrar em muito assunto. E aqui dá para a gente ainda arranjar bastante coisa para escrever aqui sobre esse culto ao imperador. Por exemplo, você falou que o povo vivia oprimido e de tanto sofrimento eles aceitavam o sinal da besta. Eu escrevi aqui sobre essa explicação. Então, muito bom isso aí. O resumo é ótimo. Então, eu acho que até essa ideia do culto ao imperador é importante, principalmente para a gente poder entender o que é esse sinal da besta, né? Que até hoje tem um monte de besta aí Sim. inventando as teorias bestas, né? E falando que é chip, que é celular, que é um monte de coisa, e não tem nada a ver. Na verdade, é um ato de idolatria. Seria igual, por exemplo, agora teve o dia de Cosme e Damião, né? Aí, Sim, lá na minha escola, muita criança faltou para ir pegar doce na rua, né? Acho que todo mundo vê aí as crianças sim, pegando doce na rua. Aí seria a mesma coisa, né? A criança vai na igreja católica pegar doce, aí vai no centro de Umbanda pegar doce, aí vai lá no centro do vai na maçonaria pegar doce, vai no Lions Club pegar doce, entendeu? Vai em tudo quanto é canto pegar. Onde está dando doce, vai, independente da religião, da convicção filosófica, ideológica, né? É, então, essa ideia do culto imperador era isso, né? As pessoas, por medo de ficar com fome, elas acabavam cedendo, só que era um ato de idolatria. Não é simplesmente uma questão de fome ou não, porque você tinha que ir lá, o imperador, a gente já comentou, né? Ele era chamado de Quírios, que é senhor em grego, né? E os sim. cristãos começam a chamar Jesus de Quírios, de senhor, e por isso, né, muito da raiva do Império Romano com o cristianismo é isso, porque o Quírios era só um imperador, que inclusive tinha o seu culto, e o cristianismo, ao contrário de muitas outras religiões, ele alegava um único Deus.
E isso era heresia, né? Você dizer, para eles era uma heresia você dizer que só tinha um Deus. Porque a mitologia romana, a mitologia grega, né, e outras culturas mais, tinham vários deuses, inclusive no Império Romano, o imperador. Então, o cristão, e no culto ao imperador, ele estava idolatrando, né? Não era apenas uma questão de, eu estou com fome, eu quero comer. Porque para isso é incentivado no Novo Testamento a rede de ajuda. Quando o Novo Testamento vai falar sobre contribuição, a gente já comentou isso lá em Corinto, é para que justamente o cristão não precise pecar por causa da sua necessidade de comida, de existência. Então a igreja, as igrejas, elas se ajudariam, né? Então a contribuição é para isso, para que a igreja está precisando, a igreja em Éfeso está precisando, a igreja de Esmirna manda ajuda para lá, né? E aí vice-versa. Mas não essa questão individualista que é feita hoje, que eu dou o dízimo e Deus me abençoa, né? Isso não tem na Bíblia, não tem lugar nenhum. Então, por isso que essa questão do culto imperador é importante definir, né? Que essa marca da besta era um ato de idolatria, é um ato de substituição da fé em Deus, né? Da crença num Deus que provê e assim por diante. Fala, Cristiano. Fala aí, Ricardo. Boa noite, turma. O que que acontece, cara? Eu tava trabalhando e cheguei mais tarde na aula hoje, pô. Aí queria saber se não pode repetir tudo aí do início. Não, não, sério. Lamentável, né? Não, sério mesmo. Não, você tá gravando, não gravou, pô, professor? Gravado, né? Ele Tá tem problema de gravado, Cris. Ele é esperto pra caramba. aparecer. Não é bom. Não, não, sério. Sério mesmo, Ricardo. Eu tava ouvindo um filósofo falar aí que o Sócrates, né, no caso, ele que começou a inserir dentro da cultura grega, lá, começou a inserir, não, começou a defender na ideia de um único Deus, na ideia a ideia do monoteísmo dentro da cultura grega, e por isso o pessoal que era socrático depois, isso facilitou o pessoal que era socrático meio que transitar, né, para o cristianismo. Isso aí é verdade ou é papo católico? O Teoria, cara, né? o cara era católico, esse cara era católico firme aí, eu não sei eu não sei se tem alguma influência aí no caso. Uma teoria, mas é muito difícil, porque os filósofos gregos, eles tinham uma ideia do mundo além diferente do conceito cristão moderno, né? Vou botar moderno que veio depois. Que essa ideia de um único Deus, essa ideia de céu, de inferno, são desenvolvimentos do cristianismo que difere muito da perspectiva da filosofia. Porque a filosofia em si, ela não tem questionamentos religiosos, né? Quem foi ligar religião com filosofia foi a Igreja Católica, lá na Idade Média, né? Tentando aí fazer, né, um gancho, né? Alguns padres achavam que a filosofia era perigosa para o cristianismo, outros não, né? Então, existiam filósofos cristãos, existiam filósofos ateus. Agora, dizer que Sócrates, né, iniciou o monoteísmo é muito complicado, porque essa ideia de um Deus pessoal, que é isso que muita gente às vezes esquece. O cristianismo defende um Deus pessoal, não apenas uma divindade, porque as divindades gregas, por exemplo, gregas e romanas, elas são divindades com sentimentos e emoções humanas. Elas têm raiva, elas têm inveja, elas têm ódio. Elas precisam da adoração dos humanos para existir. O Deus cristão, não. O Deus cristão, ele é uma pessoa que não precisa de ninguém, de nada. Ele é autossuficiente, ele é onipresente, ele é onipotente, né? Ele é onisciente. Agora, em vários campos, né, da religião e culturais, você sempre teve tentativas no meio do politeísmo,
um ou outro defender um monoteísmo. No próprio Egito, né, na época de Moisés, alguns vão defender que existiam correntes que defendiam o monoteísmo e que Moisés, quando sai com um grupo de judeus do Egito, ele está com essa ideia na cabeça de um único Deus, porque ele foi ensinado, né, por sacerdotes monoteístas lá no Egito. E aí ele encontra, né, o Deus judaico, né, o Deus lá do Jetro, né, o Deus de Jetro, e ele liga uma coisa com a outra, e daí surge o judaísmo. Então, mesmo na mitologia egípcia, você tinha grupos que defendiam um monoteísmo. Existem historiadores, arqueólogos que vão dizer que já lá no Egito, né, inicialmente o monoteísmo já teve suas raízes. Se você for para outras religiões, né, orientais, essa percepção da divindade é diferente, porque a divindade seríamos nós e não uma pessoa, entendeu? Então, é uma teoria, mas eu não poderia dizer para você assim, não, é isso mesmo, é por isso que ele, né, sofreu o que sofreu. Muito difícil, porque ele sofreu o que sofreu, porque o comportamento dele como é que eu vou dizer, gerava distúrbio social e algumas pessoas, né, o acusaram, por exemplo, de estar alienando os jovens, né? As acusações de Sócrates, né, foram muito gerais, né? Então, foi mais uma questão política e ideológica do que religiosa, porque essa questão de religião, como nós entendemos, o grego naquela época, principalmente o pessoal ligado à filosofia, não entendia da mesma maneira. O mundo das ideias, né, que a gente tem aí, né, na filosofia, não é o céu, né, não é o que a gente entende de céu. Essa ideia de vida eterna que nós compreendemos, ela só tem no Evangelho de João, né? A ideia de inferno, né, como condenação, isso só tem na perspectiva dogmática cristã. Então, eu poderia dizer assim, ó, é uma teoria. Agora, dizer que é isso mesmo, eu me arrisco a não dizer. Mas aí, cara, duas perguntas rápidas aí para poder fechar aí esse meu tempo de pergunta aí. Primeiro, aí já é uma questão mais pessoal mesmo. Tu acha que Sócrates existiu ou não? Porque tem um pessoal que fala que ele existiu, tem gente que fala que não existiu. E aí a segunda, que aí já seria mais um comentário, porque assim, a questão, que depende também essa questão da união da filosofia com a religião, assim, porque, por exemplo, o Evangelho de João, ele é muito conectado à cultura grega, assim, né? Toda a linguagem de João, ela é muito vinculada, pô, a tudo que está, né, ali no mundo da Grécia, de certa forma. Então, assim, de certa forma, parece que teve uma tentativa ali dos autores ali, né, do autor, de meio que conectar as coisas ali, né? Tipo assim, não, pô, olha só, o arquê, né, o logos que vocês estão buscando, na real, é ele, tá entendendo? É aquele que Então, encarnou e tudo. Então, assim, né, eu vejo, assim, é meio difícil para mim não ver uma certa união das coisas, se a gente for olhar bem pro texto bíblico, não seria isso? vamos pensar, vamos por partes. Primeiro, a primeira pergunta. Perguntar se Sócrates existiu ou não é a mesma coisa que perguntar se Jesus existiu ou não. É pensar naquela perspectiva da teologia liberal do Jesus histórico e do Jesus da fé. Então, a gente tem o Sócrates histórico e tem o Sócrates das ideias. A gente só conhece Sócrates pelo que Platão falou dele, né? Então, assim, existiu alguém, né? Existiu uma pessoa. Agora, essa pessoa é exatamente isso que escreveram sobre ele? Não dá para dizer. Agora, que existiu alguém, existiu. Que existiu um Sócrates, existiu. Agora, o que nós sabemos dele? É a ideia dele ou é o que pensavam sobre ele? É a mesma coisa sobre Jesus. Jesus escreveu o quê? Então, o que nós lemos sobre Jesus?
é o que Jesus pensava ou é o que as pessoas que escreveram sobre ele pensavam? Porque só nos evangelhos canônicos nós temos 4 formas de entender Jesus. Em Mateus, o Jesus, Messias prometido no Antigo Testamento. Em Marcos, o Jesus, que é o Salvador. Em Lucas, o Jesus que veio para todas as pessoas, de todas as classes e de todas as religiões e culturas. E em João, o Jesus que é o próprio Deus. Agora, como Jesus se apresentou? O que Jesus realmente falou? A gente nunca vai saber. Então, nessas 2 figuras, a dúvida é a mesma. Porque tudo que você lê da fala de Jesus, Jesus não falou nada. Jesus não escreveu nada. Você lê o que o grupo matiano está dizendo, o que Marcos está dizendo, o que Lucas está falando e que o grupo joanino está falando. Aí, Paulo, você está lendo a interpretação de Paulo. A gente não tem nada sobre Jesus diretamente, assim como a gente não tem nada de Sócrates diretamente. Então, o que sabemos de Sócrates e o que sabemos de Jesus é fruto daquilo que foi escrito sobre essas 2 pessoas, né? E aí cabe acreditar ou não, né? Questão de fé. Agora, sobre a questão do grego e da filosofia no Evangelho de João, eu concordo com você que realmente há muito da filosofia, né, ali, mas não só em João, é no Novo Testamento todo, porque o Novo Testamento é escrito em grego. E o grego está envolto nisso. Só que, por exemplo, o termo logos em João tem um sentido. Na filosofia tem outro sentido. O termo arquê em João tem um sentido. Na filosofia tem outro sentido. Então, as palavras, elas são polissêmicas, né? Elas vão ter os sentidos que os seus autores vão querer dar. Então, quando eu vou falar do Logos em João, eu estou falando do Deus encarnado. Quando eu vou falar do arquê, eu estou falando do Deus que é o princípio de todas as coisas. Na filosofia, esses termos, dependendo do filósofo, cada um deles vai ter um sentido, vai ter uma ideia. Então, dizer que o Evangelho de João está ligado à filosofia grega, temos que ter cuidado, porque o significado não é o mesmo, porque a conotação não é a mesma. O que une é a mesma língua, o grego. O Novo Testamento e a filosofia, né, surgiram aí na língua grega. Então, a gente vai ter semelhanças de palavras, mas de sentido é meio difícil a gente ter o mesmo sentido, porque o sentido cristão é falar de um Deus, né? É um Deus pessoal, não é uma energia, não é uma força. E aí, quem vai tentar fazer muito isso, alegorizar a filosofia para harmonizar com o cristianismo, são os filósofos cristãos medievais, que vão tentar fazer muito, que fazem muito isso, né? Beleza? Pô, heresia, cara, heresia. Pô, vou virar até uma prosperidade, porque tá aí. Pô, cadeira não, cara, meu Deus do céu. Beleza, tá respondido aí, cara. Tá tranquilo, então. Então é isso, gente. Beleza? Mais alguma pergunta? Dúvida? Do Cris aí foi quase a aula inteira, hein, velho? Foi uma aula. É aquele aluno que chega atrasado, faz pergunta no final. Fala, José. Você vai falar depois sobre a gematria? Vou. A gente eu não trabalho com texto com você, não? De gematria? Não, estou com o texto aqui. Ah, tá. Mas por quê? Alguma dúvida específica? Alguma coisa? Não, eu estou fazendo um resumo até agora. Ah, tá. Não, a gente possa. Não, porque aí se eu tiver dúvida, eu vou anotar. Tá. Heresia, se vocês quiserem, eu posso trazer isso que eu fiz hoje, aí eu faço com um texto que tem a gematria. E aí a gente analisa um texto. Se quiser, na próxima aula, eu faço isso. Aí, se tiver alguma dúvida, a gente trabalha em cima, entendeu? Aí, semana que vem, um texto que eu trabalho é um texto que use um número aí, que tenha número. E aí a gente trabalha melhor a questão da geometria.
Que essa geometria tem a ver com aqueles cálculos que eles fazem, negócio de nome, essas coisas também. Tem, é isso aí, exatamente. É equivalente. E é diferente da cabala que alguns judeus têm, né? Não. A cabala até usa os números, né? Mas a ideia da gematria é os números, eles serviriam mais como adjetivo do que como a ideia de qualidade, né? Um exemplo rápido: 144.000 está se referindo à perfeição daqueles que estarão na vida eterna. Então, não necessariamente a quantidade daqueles que vão para o céu, né? Então, é mais ou menos isso. Eu entendi aqui, expressa uma ideia, não Isso, é uma literal, qualidade, uma quantidade. ideia. Não fala em quantidade nem qualidade, mas expressa uma ideia. Isso. Não, expressa uma qualidade também. Uma qualidade. Uma qualidade, uma ideia, não necessariamente uma quantidade. Ao mesmo tempo, a gente viu aqui, 7 igrejas. O próprio número 7 de igrejas já reflete a ideia, é o corpo de Cristo. O número 7 ele não tem a ver completo, né? A completude, a coisa completa. Completa, É uma mensagem completa, serve para a igreja de maneira geral. Né? É uma mensagem completa para a igreja. Então tem igreja morna, tem igreja boa, tem igreja fraterna, tem igreja mais ou menos. É a mensagem completa. Né? Então, os próprios números, né, usar as quantidades expressadas, elas querem expressar uma ideia, uma qualidade. Porque havia outras igrejas ali, né? Exatamente. Por que ele escolhe só essas? Exatamente. Porque elas tinham realmente esses problemas? Exatamente, é justamente isso. Por que 7 igrejas? Por que essas igrejas? Por que não outras? Entendeu? Aí por isso que alguns autores vão dizer, esse número 7, né, já está indicando, é uma ideia, né? Não é necessariamente essas igrejas só, mas é para a maioria das igrejas. Mas aí a gente pode, na próxima aula, trabalhar algo assim do tipo. Acho que ajuda aí a compreender. Não, mas estou passando a limpo, eu gosto de passar limpo para sintetizar melhor, e aí, se eu tiver alguma dúvida, eu trago depois. Tranquilo, beleza. Joga lá no grupo lá, e também a gente quiser, antes da aula, joga no grupo e a gente responde lá. Tá bom. Valeu? Então é isso, gente. Aí depois eu mando aí a aula gravada aí para vocês. Valeu, boa noite a todos. Boa noite, bom descanso. Valeu. Votem consciente, hein? Lá vem você com política, você é candidato? Eu só estou falando para votar consciente, irmão. Mais nada. Olha, a tua área, estou prendendo todo mundo lá, hein? Nem pode prender, nem pode prender. A polícia está pegando tudo ali. Foi lá na tua área que jogaram dinheiro pro alto? Não, foi lá no norte, foi no Amazonas. Não está prendendo, não. Aqui mata. Tá eu queria que o candidato jogasse dinheiro aqui, cara. Ninguém joga, pô. Melhor do que Cosme e Damião, pô. Melhor do que final de mês, pô. Dá dinheiro, né? Dudu reina na cabeça. Olha aí, ó.